Também não consegui, não. Eu também não estou conseguindo, viu, Márcia? Eu vou colocar meu nome lá. Tá certo. Márcia, para facilitar, você quer que a gente faça um atualizado aqui e envia? O que você acha? Pra você não ter trabalho depois? Se você puder, eu agradeço. Se não, Beleza, vamos fazer aqui, tá? tá bom. Obrigada, Lê. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Igor. Tudo bem? Tudo jóia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Sereste Cruzeiro. Bom dia. Bom dia. Falta um minutinho para as 9. Eu acho que a gente pode aguardar e depois vamos saber quais são os serestes que estão aqui. Aí eu já passo a palavra para o pessoal da CGSAT para conduzir a reunião, tá bom? Eu pus aí no chat, veja se ficou bom, Márcia. Tá, eu vou tentar colocar o meu. Olha, gente, eu consegui acessar essa lista de presença que foi colocada aqui pelo Sereste Piracicaba. Tentem aí, ver se vocês conseguem, que aí fica mais fácil para mim, senão eu vou ter que caçar nome por nome para colocar na lista. Essa foi, Márcia. Oi? Essa eu consegui. Ah, beleza. Certo, aí depois te passo daí, Márcia, a hora que Tá acabar tudo. certo. Tá bom, obrigada, viu? Nada, Zóia. Bom dia, Márcia. Bom dia, Márcio. Tudo bem? Tudo. Acho que a gente já podia começar. Gláucia e Igor, eu vou só dar uma passada, ver quais são os serestes que estão aqui. Acho que a gente já pode ir começando, tá bom? Nós estamos com 37 participantes. A gente já checa quem está aí, tá? Eu vou falar quem eu estou vendo aqui. Quem eu não vir, depois se apresenta, tá bom? Sereste Santos, a Janaína, que está aí, Ana Maria do Sereste Ourinhos, a Jenny, do município de São Paulo, da Covisa, Cláudia Leone, do Sereste Diadema, Célia, do Sereste Ourinhos, Bia, do Sereste Ribeirão Preto, Gláucia, do Sereste Franco da Rocha, Cristina, é do Sereste Campinas, Cristina, é isso? Tá, é que está CVST. Aguinaldo, do Sereste Santo André,
Sereste Piracicaba, estão a Sandra e o Alessandro. Ana Cecília, do Sereste Cruzeiro. Mário, do Sereste Guarulhos. Juliana, tá Sereste, mas eu não sei qual, Juliana, desculpa. Juliana, você é de qual Sereste? Acho que ela não está me ouvindo, vou passar. Luciana, Sereste É Diadema, Itapeva. Márcia. Ah, tá. Tá, É da obrigada, Diadema. Cláudia. É que acho que ela está com problema no áudio. Tudo bem. Então, a Juliana, que também é de Sereste Diadema. A Luciana, que é de Sereste Itapeva. Edson, de Sereste São Bernardo do Campo. Solange, de Sereste Sorocaba. Pompeu, de Sereste Santo Amaro. Paulo, de Sereste Rio Claro. Marcos é do Sereste Araraquara, é isso, Marcos? Araçatuba. Araçatuba, desculpa. Ana Paula, deve ser do Sereste Bebedouro. Não estou vendo a imagem. Quem mais, gente? Gabriela, do Sereste Indaiatuba. Janaína, do Sereste Santos, já foi. Lígia Salgueiro, não sei de onde é. Ana Carolina, DRVS Oeste, acho que é apoiadora de São Paulo. É isso? Ana? Isso, Márcia. A Patrícia tá. é da Agrovisoeste. Tá bem, obrigada. Marcelo do Sereste Ourinhos. Alguém do Sereste Cubatão. Ana Carolina do Sereste ABC. Fernanda também da DRVS Norte. Sereste, Freguesia do Ó, São Paulo. Sereste Leste, o Edward. Sereste Franca. Dia 22, não consigo. Maiara, não sei de onde. Peço quem não estiver falando, por favor, feche o microfone. Gente, são esses que eu tenho aqui. Eu não chamei alguém? Ficou faltando? Ellen Costa. Ellen, você é de qual Sereste mesmo? São José dos Campos. Ellen, Sereste São José dos Campos. Também Sereste Avaré, Lígia. É isso. Gente, muito obrigada pela presença de todos. A gente está aqui hoje para discutir com a CGSAT a devolutiva dos resultados do Qualifica do segundo quadrimestre. Já vou adiantando que estão todos de parabéns, nossos resultados são muito bons. E eu vou passar a palavra para a Gláucia e para o Igor. Peço para que eles se apresentem, porque tem gente nova dos Serestes, e podem ir tocando a reunião. Muito obrigada. Então, bom dia. Eu peço para o Douglas iniciar a nossa fala, a nossa apresentação. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado, Gláucia. Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Douglas Lima, eu sou um dos consultores técnicos aqui na Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador e atualmente um dos apoiadores institucionais do Estado de São Paulo. Algumas carinhas já são bem conhecidas aqui, eu estou vendo a Bia, a Márcia, o pessoal de Franca, muita gente que a gente já pôde visitar. Infelizmente, alguns serestes a gente ainda não conseguiu colocar na nossa agenda, né, por uma questão de tempo mesmo, mas a gente vai chegar lá e com certeza vamos conhecer todos vocês. Acho que esse momento é muito importante, né?
como a Márcia falou agora, para que a gente possa entender esses resultados do segundo quadrimestre do Qualifica, mas também para a gente entender, né, as nossas assertividades, as nossas fragilidades, o que é que a gente pode fazer para melhorar e entender que esses números muitas vezes acabam não refletindo a realidade, né? Esse tem sido um cenário que tenho visto, particularmente em São Paulo, onde a gente tem ido aos Serestes e a gente às vezes encontra Serestes com uma pontuação que não é tão satisfatória, mas que eles conseguem fazer um trabalho muito bom e muitas vezes existe até uma dificuldade, né, no preenchimento do Qualifica ou coisas do tipo. Em contrapartida, a gente também tem visto Serestes com uma boa pontuação, mas que isso não reflete o trabalho, que ainda a gente precisa trabalhar um pouco mais, né? Melhorar algumas questões, algumas fragilidades, isso também são questões a serem resolvidas e eu acho que nós nos colocamos sempre à disposição. Como eu sempre falo no Serestes, vocês têm uma coordenação estadual muito parceira, muito boa, a gente tem a Márcia, a Rose, a Simone e os demais que são pessoas assim que estão sempre à disposição e nós, enquanto consultores aqui na CGSAT, também nos colocamos à disposição. Então, queria agradecer e desejar uma boa reunião a todos. Gláucia? Bom dia. É muito importante, né, a reunião de hoje para discutirmos a parte técnica dos critérios e mais que mostrar a pontuação de cada Sereste do estado de São Paulo, mas coletivamente hoje procurarmos identificar as fragilidades e os pontos fortes em relação a cada critério do Qualifica Sereste e como alcançar cada vez mais resultados melhores. E já enquanto Coordenação Geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador, eu, Douglas, o Igor e o Roque, né, que não está aqui, mas já entrará ou se informará da reunião posteriormente. Agradecemos, né, a coordenação estadual, do Sereste estadual, pela parceria junto aos Serestes regionais, municipais e à CGSAT. Então, boa reunião a todos nós, que seja bastante proveitoso esse momento e, mais uma vez, ratificamos que nós, da CGSAT, estamos à disposição, tá? Seja para o Sereste estadual, seja para os Serestes regionais e municipais, no fortalecimento das ações de saúde do trabalhador em São Paulo. Eu peço para o nosso técnico, né, da CGSAT, o Igor, agora, né, fazer a apresentação dos resultados do estado de São Paulo. Por favor, Igor, e agradecemos muito, né, pela sua presença nessa reunião, Igor. Obrigado, Glaucia, obrigado, Douglas. Bom dia para todos, para todas. Eu estou falando um pouco baixo aqui, eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem nesse volume. Tá tranquilo, Márcia, Glaucia? Tá bom. Então, vamos lá, gente. Eu não me lembro de ter participado de alguma outra reunião com São Paulo sobre devolutiva. Eu acho que não, né, Márcia? Eu acho que foi o Roque da outra vez, não é? Enfim, é isso mesmo, né? Como é que funciona, gente? A gente está começando, esse ano, a gente está fazendo essa devolutiva quadrimestral, bem, assim, repetitiva mesmo, porque primeiro, porque tem troca de quadro de profissionais, a gente precisa sempre ratificar como é que funciona cada pontuação, e, no geral, a gente apresenta a pontuação de cada Sereste nessa reunião. Como aqui nós estamos falando de 40 Serestes, isso fica inviável. O que eu vou fazer? Eu vou projetar aqui aquele painel do Colabora CGSAT, que eu espero que você já tenha familiaridade com ele, eu vou espelhar aqui a tela e vou pegar um Sereste de exemplo, que conseguiu a pontuação máxima, para ir discutindo os critérios. Qualquer dúvida ou inconsistência, vocês podem levantar a mão, falar, escrever no chat, tá bom? E a gente vai anotando aqui, depois vai tirando a prova dos 9, tá joia? Meu nome é Igor, eu sou técnico aqui da coordenação e, entre outras atribuições, eu fico responsável pelo Qualifica, né?
pelo Qualifica Sereste, para receber os headcaps, né, os formulários de vocês, junto com outros profissionais aqui, e também fazer as contas, né, as famosas contas dos bancos de dados, do Sinan e do CIASUS, tá bom? Eu vou espelhar aqui a tela, compartilhar, né, a tela. Vocês estão vendo aqui o painel, gente? Eu não estou vendo mais vocês, então eu queria que alguém falasse sim. Sim, a gente já tá te vendo, Igor. O painel já está compartilhado. Tá, joia, beleza. Obrigado, Douglas. Então, gente, isso aqui é o painel do Colabora CGSAT, né, dentro da plataforma do Colabora Desastre, e esse é o painel de monitoramento. Como é que funciona, né? Cada quadrimestre, a gente soma os pontos de vocês e disponibiliza nesse velocímetro aqui e destrincha as pontuações à direita, nessas linhazinhas coloridas aí dos critérios. São 9 critérios de pontuação. Cada quadrimestre tem um máximo de pontos que você pode obter. Para vocês terem uma ideia de quanto está valendo esse quadrimestre acumulado, eu vou pegar aqui, vou entrar aqui no estado de São Paulo. E dentro do estado de São Paulo, eu vou pegar aqui Botucatu, que foi uma regional, né, um Serete que conseguiu a pontuação máxima, que é de 143 pontos. Lembrando que no final do ano, o máximo é 165 pontos. E para ser considerado de atuação satisfatória, um Serete tem que ter no mínimo 100 pontos ao final do ano. Durante o decorrer do ano, não tem esse sarrafo de 100 pontos, é só o final do ano. Então, eu já queria parabenizar aqui o Sereste de Botucatu, que conseguiu a pontuação máxima, outros também conseguiram, e outros conseguiram pontuações muito boas, acima de 100 pontos, já no segundo quadrimestre. Vamos lá, gente. Vamos começar do começo, né? Vamos começar do critério 1. O critério 1 é o critério que vocês não enviam nada para a gente pega aqui com o DataSUS, o banco de dados atualizado do Sinan, para ver como que está o território de vocês no quesito notificação de DARTs, as doenças e agravos relacionados ao trabalho. Como é que funciona? A pontuação 1A, ela atribui 10 pontos ao Sereste que, no decorrer desses 8 meses, dos 2 primeiros quadrimestres, pelo menos em 6 meses, o município de vocês, o município sede, apresentou pelo menos uma notificação por mês de alguma DART. Essa pontuação geralmente ela é conseguida por quase todos os Serestes, visto que analisa apenas um município, é o município geralmente o maior da região, e então é mais tranquilo de obter essa pontuação. Ela vale 10 pontos, ela não vai somando no decorrer dos quadrimestres, ela vale 10 e você tem que manter esses 10 no decorrer do ano. Então é isso. Da pontuação 1A, se o seu município conseguiu notificar 6 meses de 8 alguma DART, vocês conseguem 10 pontos. A respeito desse critério, eu não sei se algum Sereste não conseguiu essa pontuação, porque são 40, eu não vou conseguir ver todos aqui de uma vez. Mas alguém tem alguma dúvida a respeito deste critério? Pode falar, levantar a mão, escrever. Senão eu vou para o 1B, que é um pouco mais chatinho de explicar. Não? Douglas, eu vou pedir para você, ou a Gláucia, acompanhar o chat, porque eu não estou vendo o chat. Aí, se tiver alguma dúvida que não seja oral, né? Aí você fala para mim, por favor. Obrigado. Bom, gente, vamos para o critério 1B, então. O critério 1B é o mais complicado mesmo, porque ele olha a mesma coisa. O Sinan notifica o território de vocês notificando pelo menos uma DART por mês durante 6 meses de 8. Só que agora não é só um município. São todos os municípios da área de abrangência, tirando o município sede. Vocês, para conseguir 20 pontos, que é quanto vale esse critério, vocês têm que conseguir no mínimo metade dos seus municípios notificando 6 meses do ano. Não basta somar tudo no ano e ver se notificou alguma. Tem que ser mensal. Por isso que alguns Serestes têm alguma dúvida em relação a isso. Então, quanto maior a área de abrangência, mais complicado é obter essa pontuação, porque nós temos municípios muito pequenos, nós temos municípios silenciosos, de difícil matriciamento, de difícil deslocamento, inclusive, até eles. E ele vale 20. Então, tem que ser metade dos municípios. Se você chegou em quase metade, entre 20% e 50% dos municípios notificando 6 meses, vocês conseguem 10 pontos. É uma pontuação intermediária.
Se não conseguiram nem 20% dos municípios, aí vocês não pontuam, tá bom? Infelizmente não dá para passar cada sereste aqui, mas, enfim, serestes municipais, né, os de São Paulo, e eu acho que Diadema, São André ou São Bernardo, que é só um município, vocês obtêm essa pontuação automaticamente, porque vocês não têm área de abrangência. Os outros não, tem que calcular. A respeito desse critério, vocês têm alguma dúvida ou uma inconsistência que vocês olharam, por exemplo? Igor, Oi? Márcia aqui. Oi, Márcia. Tem 2 serestes que zeraram nesse critério. Um deles não está representado, o outro está. Não sei se quer se colocar, como é que a gente pode fazer, mas acho que nesse momento o importante é ver que dos 40, só 2 zeraram. Tá? Depois, sim, ótimo. se o próprio sereste quiser se colocar, fica aberto. Tá, joia. Muitos serestes entendem que basta você ter alguma notificação nesse município no ano, mas não, gente, tem que ser em 6 meses do ano. Então, realmente, a cada quadrimestre fica mais difícil manter essa pontuação, porque quando a gente chegar no terceiro quadrimestre, no fim do ano, vão ter que ser 9 meses de 12 notificando para entrar na conta. Então, no momento, são 6 meses, tá bom? Ou seja, é uma pontuação que vocês obtêm 20, mas pode cair para 10, pode cair para 0, se esses mesmos municípios não mantiverem essa frequência de notificação no decorrer do ano, tá joia? Por isso que tem essa oscilação. No final do ano é que vocês são atribuídos 20 pontos, ou 10 ou 0. Tá joia? O Igor. Oi? Tem um pedido para falar um pouquinho mais alto. Mais alto, tá joia. Vou falar até com o microfone mais perto aqui para ver se capta melhor o som. Alguém estava falando, eu acho, não era? Ou não? Não? Era sobre isso mesmo? O som do microfone? Eu acho que sim, né? Gente, então é sobre... o critério 1 é sobre isso, é sobre o Sinam. Agora eu quero só dar uma pulada para os critérios 5, 6, 7 e 8, que são os critérios que dependem não do Sinam, mas do REDCap, aquele formulário que vocês enviam quadrimestralmente para a gente. O critério 5, 6 e 8 são muito parecidos na forma de cálculo. Vocês podem enviar 1, 2 ou 3 comprovantes durante o ano, ou tudo junto, ou um por quadrimestre, tanto faz, para obterem 15 pontos no final do ano. Então, vocês podem já obter esses 15 pontos no primeiro quadrimestre, ou no segundo, ou no terceiro. Basta enviar, no decorrer do ano, 3 comprovantes. Comprovantes do quê? No critério 5, são comprovantes de atividade de matriciamento na atenção básica, com a lista de chamada, com fotos, com um resumo do que foi o matriciamento em alguma unidade básica de saúde, ou com alguma equipe de saúde da família, por exemplo. O critério 6 já é na atenção especializada, então são apoios matriciais online ou presenciais em hospitais, UPAs, CAPs, centros de reabilitação em geral, entre outras coisas. E o critério 8 são atividades de educação com profissionais de saúde, a educação permanente, que pode ser um curso, pode ser até uma palestra, pode ser online, inclusive, tá? E basta vocês enviarem comprovantes, que a gente pede no formulário, 1, 2 ou 3 comprovantes no decorrer do ano. Vários serestes optam por enviar tudo de uma vez no primeiro quadrimestre e já obter 15, 15 e 15, no critério 5, 6 e 8. Outros vão espaçando esses comprovantes. Não tem problema. O que importa é conseguir chegar em 15 para cada um deles no final do ano. São 5 por quadrimestre. A respeito, aqui eu estou mostrando sempre Botucatu, porque é o que conseguiu a pontuação máxima, que vale como referência aqui dos números. Então é isso, está vendo? Critério 5, 15 pontos, critério 6, 15 e critério 8, 15. Alguém tem alguma dúvida ou inconsistência para tirar alguma dúvida comigo nesses critérios? Não?
São Paulo tá de parabéns, muitas notas altas, realmente é um dos melhores estados, tá, gente? Quando a gente vai analisar aqui na média de cada estado, vocês têm uma média muito alta. Então, eu queria parabenizar o estado de vocês, porque é um exemplo mesmo, sabe? De pontuação. Vamos lá. E, por fim, o critério 7A e 7B, também do REDCap, envolve uma análise epidemiológica. A gente pede para vocês colocarem qual é a população ativa ocupada do território de vocês. A gente pede para vocês informarem mais dados sobre DOs preenchidas, campo ocupação, e aí ele devolve, o próprio formulário devolve alguns cálculos para vocês, alguns indicadores com esses dados, e assim, em cima disso, vocês têm que discutir por que esses dados são esses dados, tanto no 7A para o município sede, quanto no 7B, que são as mesmas perguntas, porém para a área de abrangência, que é o que pega para alguns serestes algumas vezes, porque às vezes não preenchem essa análise para os municípios da área de abrangência, ou fazem o mesmo texto tanto para o sede quanto para a área de abrangência, que não é o que a gente quer. A gente quer que vocês identifiquem problemas muito específicos da rede de vocês, dos territórios de vocês, em municípios específicos. Por que tal município é silencioso? Então, a gente queria essa análise mais rebuscada de vocês, mesmo que seja curta. Pode ser curta, um parágrafo, poucas linhas. E, enfim, e é assim que a gente analisa esses dados de vocês. Cada quadrimestre vale 5 pontos, totalizando 15 no final do ano, tanto para o critério 7A quanto para o critério 7B. Então, no momento, está valendo 10 pontos, tá bom? Serestes que não conseguem obter alguma pontuação em algum quadrimestre é porque ou fizeram uma análise muito curtinha, tipo de uma linha, ou não fizeram, ou fizeram muito igual a município sede e área de abrangência, tá bom? Sobre esse critério, estou abrindo aqui para dúvidas e questionamentos, tá bom, gente? Também não? Douglas, alguma coisa no chat? Não, né? Não, no chat não. No chat só algumas dúvidas em relação ao link do Colabora, mas a Glaucia já colocou aqui e já está solucionada. Tá, joia. Gente, esqueci de falar, tá? O Rock, ele tá aqui, só que ele tá em outra agenda que já está, que apareceu de urgente, e ele pediu para falar que se ele conseguir, ele entra aqui, pelo menos até o final da reunião. Vamos ver aqui. Bom, gente, com isso a gente conclui. Gente, eu não consigo entrar nesse link. Não consegue entrar no link? Não vai, já copiei, já pulei. De qualquer forma, a gente está pedindo, o site agora, ele pede um login, né, um CPF e uma senha. Tem relativamente pouco tempo que ele está pedindo isso. Então, se vocês não conseguem entrar, provavelmente que tem que pedir, não, ele vai pedir um login. Não sei se entrou em alguma página que pede senha, alguma coisa assim, que aí você entra como primeiro usuário, primeira vez que estou entrando. Tá joia? Mas esse problema de link a gente pode também tirar individualmente, o Douglas e Glaucia, pelo WhatsApp, por e-mail, para ver como é que resolve isso daí. Vamos para o último banco de dados. Oi. A Jenny levantou a mão. Pode falar, por favor? Não tem muito a ver. Bom, já que você está tratando desses critérios, a gente de São Paulo tem se debatido bastante, e os 6 centros de referência enviam os comprovantes para nós lá na Devisat, né, porque a gente coordena algumas ações, as ações dos centros de referência, e um debate que sempre retorna é como que vocês avaliam, sobretudo, as ações de apoio matricial e educação permanente, como vocês diferenciam essas ações. Pelo que eu observo dos comprovantes que eles enviam anexados nos questionários,
Algumas das ações me parecem, ou nos parecem, mais voltadas à educação permanente, como a divulgação do centro de referência para as unidades da região, fazer os relatos, né, de como que acolhe, enfim. Vocês consideram isso educação permanente ou apoio matricial? E se por um acaso o centro de referência enviar uma atividade como essa, como apoio matricial e não como educação permanente, vocês consideram e pontuam? Tá, joia. Olha, realmente é bem complicado diferenciar alguns tipos de ações entre educação permanente e apoio matricial. Tem ações óbvias que são de apoio matricial, como discussão de caso, é o clássico, né? Equipe com equipe, né? Apoio matricial é isso, são duas equipes discutindo algum caso, algum procedimento, algum preenchimento de ficha, algum tipo de fluxo. A educação permanente, quase sempre, é mais explicitar como se preenche uma ficha, ou um curso, ou uma palestra, ou divulgando alguma coisa. Isso a gente considera mais como educação permanente. Mas como a gente sabe que esse é um território muito nebuloso na hora de diferenciar, raramente, quando a gente está em dúvida, a gente deixa de pontuar o SEREST por isso. No caso da educação permanente. Tá? Se vocês colocam na educação permanente algo que a gente fica em dúvida se é educação permanente ou apoio matricial, a gente pontua mesmo assim, tá bom? Mas o clássico mesmo de apoio matricial são a discussão de caso e discussão de protocolo, tá? Esses mais nebulosos, a gente, se tiver na educação permanente, a gente considera. Eu vou ser bem sincero aqui, tá bom? Espero ter respondido a sua dúvida. E o contrário também é verdade. Por exemplo, coisas que seriam mais educativas e estão no apoio matricial, vocês também consideram? Sim, a menos que seja muito discrepante, que não tenha realmente uma troca de saberes aí entre equipes, a gente não considera, mas é muito raro isso acontecer. Tá bom? Tem que ser uma coisa muito fora de apoio matricial, que não envolvam equipes. Mas sim, a gente, se tiver dúvida, na dúvida a gente pontua. Vamos arredondar assim, para não prejudicar o SEREST, que fez uma atividade, se deu o trabalho, né, de fazer a atividade, a gente não tira ponto não. Tá bom? Obrigada. Por nada. Lembrando, gente, que se Deus quiser, a 1206 sai, né, a nova portaria sai ainda no final do ano, e esses apoios matriciais e educação permanente vão ser só julgados pela gente, julgados assim, né, vão ser avaliados pela gente como procedimentos do CIA. Então vai ser muito mais tranquilo de vocês enviarem para a gente, que vocês não vão enviar, na verdade, né? Vai ser simplesmente análise de procedimentos inseridos no CIA-SUS como BPAs. Mas até o final do ano ainda não vai continuar como tá joia? Uma pergunta, essas atividades conta o número que é feito, quanto mais tem mais ponto ou não, ou é independente disso? Cada atividade vale 5 pontos, o máximo são 3 atividades no ano. É assim que a pontuação do qualifica. Vocês podem enviar várias, mas quando chega em 3 atividades que valem 15 pontos, a gente já para de contar. Já é o teto da pontuação. Eu também tenho uma pergunta. Diga. É Cláudia Sereste Diadema. Às vezes a gente faz orientações para a rede privada, né? Que não assim, são os convênios, né? Que também fazem notificação para a gente. Às vezes alguma empresa que presta serviços de segurança do trabalho, né? Isso não entraria como matriciamento? Como é que Com certeza. Entra como matriciamento? Porque a gente não tem posto. Que o que tem colocado lá, por exemplo, é atenção básica, atenção especializada, sim, né? E sim, não tem nenhum campo que fale dessa ação. Quando vocês fazem como como critério 6.
Se for critério 6, ou se for uma caso de educação, né, de uma palestra, algum curso, é o critério 8. Mesmo que seja Mas para rede assim, privada. sim, mas como são só 3 comprovantes... Desculpa, qual é o seu nome? Esqueci. É Cláudia. Oi, Cláudia. Como são só 3 comprovantes no ano, se vocês puderem enviar esses 3 comprovantes da rede pública, a gente prefere. Ah, tá. Tá? Mas na hora de declarar, pode declarar com o somatório de todos, para a gente ter uma noção de quantos vocês fazem, né? Pode declarar com a rede privada também. Ah, tá bom. Tá joia? Tá bom, obrigada. Essa era a minha dúvida, que a gente faz muita rede privada em hospitais, sobre matriciamento, né? Aqui no Santos a gente faz muita rede privada, justamente porque as empresas têm convênios, aí o acidentado vai diretamente para a rede privada, né? Sim, claro. E a gente faz bastante, a gente nunca declarou nada. Pode Então, declarar eu posso sim. colocar no critério 6, é isso? Pode, declarando naquele headcap, né, no começo você declara quantas fez, você declara lá. Mas se vocês puderem enviar os 3 comprovantes no ano na rede pública, a gente prefere. Mas declara o valor de tudo. Ok, então. Obrigada. Tá joia. Por nada. Bom, gente, eu acho que a gente pode ir para o último banco de dados agora, né, que é o banco de dados do CIASUS, que avalia os critérios 2, 3, 4 e 9. São os procedimentos que vocês geram um boletim de procedimento, né, o BPA, depois aí o município, o território, manda isso para o banco de dados do CIASUS, e esse CIASUS vem para a gente. Todo esse trâmite gera um atraso de até 3 meses de consolidação dos dados. Só que como nós não podemos esperar 3 meses para liberar um resultado para você de qualifica, a gente pega o mais atual possível e faz os cálculos. Ou seja, está defasado. A pontuação que vocês recebem tem um atraso de 3 meses. Então, para vocês terem uma noção, se a gente pegou aqui, a gente pegou em setembro esse banco de dados, só até o mês de junho... O banco de dados não está aparecendo para a gente. Não, mas eu não estou mostrando o banco de dados, não. Eu achei que você estava mostrando, desculpa. Não, sem contar que é muito feio, né? Muita tabela, número, a confusão danada. Mas ele só vai estar exatamente correto até junho, que é 3 meses antes de setembro. Então, vocês vão ver, tem muitos serestes que reclamam com a gente, com razão, que não é a realidade do que eles fizeram, que está na pontuação. Tudo só vai estar correto, 100%, na última avaliação do terceiro quadrimestre, que a gente libera em fevereiro. Só lá em fevereiro que vocês vão ter a pontuação exatamente correta mesmo do ano todo. Infelizmente, por causa deste atraso, que não depende da gente nem de vocês, de consolidação dos dados. Então, eu já estou avisando isso porque eu sei que tem serestes que não concordam com a pontuação porque não condiz com a realidade, tá bom? De qualquer forma, como é que funciona? O critério 2 é o critério de consultas médicas em saúde do trabalhador. A gente divide em A e B, porque o A são as consultas feitas pelo Sereste, no CNES do Sereste, enquanto que a 2B são consultas feitas na rede, fora do Sereste. Lembrando que no critério 2A, também consultas sem médicos também são levadas em consideração. O procedimento exceto médico também é levado para o Sereste. Vale 1 ponto por mês de produção. Basta fazer, com uma consulta no mês já pontua esse 1 ponto. Então vale 8 pontos no final de 2 quadrimestres, tá bom? Então vai variar entre 0 e 8 a pontuação, tanto no A quanto no B. Sobre esse critério, vocês têm alguma dúvida? Algum questionamento? Eu tenho. Você falou do 2B, é a consulta na rede, e o 2A é o quê? É o de vocês, é o do Sereste. Feita no Sereste. Se o Sereste não faz assistência, ele fica zerado nessa pontuação mesmo. Entendi. Então, o ano todo vale 8 pontos, é isso? Até o momento, até agosto, porque é 1 ponto por mês. Vale 8 pontos, porque estamos no segundo quadrimestre ainda, avaliando. Vai aumentar isso aí. Ok. Tá joia? Nada.
Igor, Oi? freguesia do O, quer falar? Está com a mãozinha levantada, deve ser Yamara. Por favor, pode falar. Bom dia. Eu fiquei em dúvida de ter convênio com empresa para dar palestras ou fazer orientações para empresas, né? Isso é uma dúvida, considerando que depois, como são esses convênios? Uma vez que nós somos autoridades sanitárias em saúde do trabalhador e tendo um acordo ou um convênio com empresa. Uma questão é ser convidado para dentro do centro de referência, para orientações técnicas na área nas questões de vigilância. Agora, da assessoria e convênio e aulas para empresas, tenho dúvidas quanto a essa atividade, né? Se é pertinente ou não, principalmente aqui em São Paulo, no município de São Paulo, que nós atuamos diretamente com o Código Sanitário e como autoridades intervindo nas empresas. E isso me preocupou registrar essa questão. Yamara. Oi. Yamara, deixa eu só fazer um esclarecimento, me corrijam se eu estiver errada, não se trata de convênios. O que foi dito é matriciamento, por exemplo, em hospitais privados. O hospital atende acidente de trabalho e o Sereste vai lá e faz o matriciamento para que eles façam o SINAM. Não há um convênio entre o Sereste e o serviço privado. Então, você clareou, você esclareceu que é uma ação para hospitais, seja público ou privado, na questão da educação, na questão de formação e da obrigatoriedade do preenchimento do SINAM. Isso é dentro das nossas atribuições. Então, aí eu compreendi isso, porque isso a gente já faz há muito tempo. Né? Então, para hospitais públicos ou privados, você pode até chamar dentro da unidade, ou ir até lá e chamar a equipe da vigilância epidemiológica do hospital para se atentar nessa questão do preenchimento e da obrigatoriedade do SINAM. Não é em empresas, é isso que eu estou compreendendo. Desculpa, mas eu não tinha entendido qual era a população-alvo. Tá. A Cláudia quer falar? Pode falar, Cláudia. Oi. Oi? Então, a minha dúvida é a seguinte, na verdade não é uma dúvida, é uma discussão que a gente tem já há algum tempo sobre como conseguir captar o que é as consultas que são feitas na rede, né? Porque não é a gente que lança, teria que ser a rede, certo? Isso. Então, é a rede de urgência e emergência, atenção básica e especializada, não é isso? Isso mesmo. A atenção básica não, porque aqui é o CIA, é serviço especializado. Então, a gente descobriu isso recentemente, porque era uma dúvida que a gente tinha. A gente até discutiu com o Roque, porque a gente não conseguia encontrar um código para lançar na atenção básica. Sim. A gente até fez uma reunião com a atenção básica novamente e a gente descobriu que na atenção básica não tem esse código. Então, o que consulta que é feita com doenças relacionadas ao trabalho, não necessariamente acidentes, essas consultas elas não são computadas, né? Isso. Isso é uma deficiência até do método de avaliação nosso, tá joia? Então, pois é. A gente está trabalhando isso porque a gente está preso a esse PNS até o ano que vem, né? Ele já está consolidado até 2023.
Mas para o próximo, que vai ser 2024, 2027, a gente vai ter que achar um jeito de avaliar a atenção básica. Você veja, faz quase 2 anos que a gente está discutindo isso, sabia? Que esse item não entra na conta. E nós fizemos aqui uma revolução para tentar entender como é que punha. Aí a gente descobriu o código da urgência e emergência. Então, finalmente, a gente conseguiu alinhar com eles, eles passaram a registrar a partir do mês passado. Então, agora a gente vai ver o resultado desse novo procedimento. Né? Entendi, então, a gente zerava. Era uma coisa que a gente zerava e não entendia por quê. Entendi. Agora, eu nem sei se a gente está zerado, porque eu não cheguei a olhar o... Você fala de onde, desculpa? Diadema. Tá zerado ainda. Então. Mas já passaram. Agora, como você falou que o banco está desatualizado, né? Ah, sim, claro. Foi recente então, isso, né? Foi recente, foi a partir do mês passado. Ah, tá E jóia. isso prejudicou a gente aí nos 2 últimos anos, porque a gente não sabia que a atenção básica não registrava, né? Mas agora a gente espera não zerar mais, porque conseguimos alinhar com a urgência e emergência, que é da onde vem grande parte das nossas notificações, né? Sim, tá jóia. Tá bom, obrigada. Por nada. Eu posso continuar aqui no 3? Ô Douglas, você está olhando aí o chat? Você tem alguma coisa? Não, né? Não, ainda não. Só questões mesmo sobre login e senha do Colabora, que a gente pode resolver isso particularmente depois. Tá jóia. Gente, o critério 3, vamos para o critério 3, então, que é o critério, continuando no CIA-SUS, só que é o do nexo causal. É a mesma coisa, cada mês de produção vale 1 ponto, até o momento valem 8 pontos, e lembrando que o nexo causal ele pode ser um nexo negativo, ele pode ser até inconclusivo, mas o trabalho que vocês tiveram de estudar a relação tem que ser jogado num BPA, né? Para mostrarem o serviço de vocês. E não tem segredo não, é isso que eu queria dizer só sobre o nexo causal. Lembrando que ele pode ser feito inclusive sem um médico, é um nexo causal epidemiológico, não é aquele lá do INSS, então não precisa de um médico para fazer esse estabelecimento desse nexo, ou estudo do estabelecimento desse nexo. E é isso. Alguma dúvida sobre esse critério? Podem falar. Igor, a Jenny está com a mão levantada. Ok, pode falar. A gente observou nesse critério, houve algumas diferenças de contas aí, enfim, somatória, a gente ficou até meio sem jeito de falar, porque como os nossos centros de referência todos estão com desempenho satisfatório, parece que a gente fica ali caçando alguma, sabe, pontinho por pontinho, enfim, mas enfim, é só para tentar entender mesmo como que é feito, tá? Nesse caso do nexo, realmente foi o critério que mais deu diferencinhas nessas somas que eu estou relatando. Nesse caso, a gente até conversou com o centro de referência da freguesia, porque quando a gente extrai os dados pelo CIA-SUS, que foi já em outubro, né, que eles estavam já disponíveis, os registros de agosto, o mês de agosto, no caso da freguesia, ele estava zerado. Aí a gente conversou e acho que deu algum problema ali na exportação dos dados e isso provavelmente no outro mês vai ser, enfim, totalizado de outra forma. Mas eu só queria entender se, nesse caso, que vai ser exportado posteriormente, o sistema de vocês vai atualizar automaticamente ou precisa, por exemplo, de referência da freguesia, mandar um e-mail falando como se fosse um recurso, ou o sistema vai atualizar automaticamente? Como que funciona? Como a gente vai fazer, cada quadrimestre, a gente recalcula o ano todo.
Então, não precisa de vocês entrarem com recurso, e-mail, ou pedido, ou ofício, porque esse atraso ele vai ser tirado a partir do momento que em fevereiro, março, a gente olhar todo o ano, tudo de novo. Que aí não vai ter mais a desculpa do erro, a gente não vai ter mais esse erro do atraso, entendeu? Então, não precisa se preocupar, porque se estiver sendo exportado corretamente aí no território de vocês, não vai ter erro, entendeu? Eu só queria tirar só uma prova, só para ter uma noção do que está acontecendo. Qual que é o CNES do seu Sereste? Você sabe me dizer? É de cor? Eu não sei aqui não. Será que a Yamara consegue falar Tá. isso? Qual que é? O Igor, Oi. a Jenny é da Covisa, ela centraliza a coordenação dos 6 Serestes, então ela não tem de cabeça Entendi. o CNES. Talvez Tudo bem. pessoal dos Serestes que está aí, se tiver. A Yamara está por aí, eu não sei se ela pode aí já recuperar essa informação rapidamente. Porque aí, gente, só para vocês terem uma noção Eu tenho. de como... Eu tenho. Foi bem, é 27... 86672, não é isso? 86672, é isso aí mesmo. Isso. A gente está falando da freguesia, da emissão de nexo causal, correto? Isso. Eu estou olhando aqui para vocês agora, só para pegar um exemplo, para mostrar para todos, né? Em agosto está zerado mesmo. Em agosto. Ou seja, se vocês corrigirem esse erro, ainda não veio para a gente. Mas no final do ano vai ser corrigido. Espero eu, né? Por gentileza, porque eu preciso ter essa informação que foi no nosso sistema aqui na hora de vou ligar Yamara. com a Coordenadoria Norte e com a supervisão, porque tem trâmites que passam aonde foi que esse sistema não foi alimentado, não chegou até vocês. Porque tá jóia. No nosso então, já repusemos agora todos os dados. Yamara, você está falando muito longe do microfone, a gente não te escuta direito, viu? O Igor, Oi. O Márcio, do Sereste Guarulhos, levantou a mão, e a Luciana, de Itapeva, colocou uma dúvida no chat. Tá jóia. De Guarulhos, pode falar, por favor. Olá, boa tarde, Igor. Bom dia, né? Tudo bem? Bom dia, tô jóia. Ô, Igor, no começo do ano, o Sereste Guarulhos, a gente teve uma dificuldade no lançamento, porque a gente não ficou sabendo que a inserção do nexo causal estava atrelada ao paciente. Que mudou o sistema, né? Antes não era atrelado ao sistema. Então, no primeiro quadrimestre, aí, a gente teve uma perda muito grande de informar o nexo, porque a gente já perdeu o prazo, né? Ah, sim, já passou o tempo. Eu acho que os municípios aí estão tendo dificuldade de lançar, porque acho que eles estão no sistema antigo, de lançar a quantidade. Hoje não, hoje tem que lançar de acordo com tem que estar atrelado ao paciente. Tá. De qualquer forma, esse critério, ele também leva em consideração as notificações no Sinan que o próprio Sereste faz. Ah, tá. Talvez por isso vocês conseguiram a pontuação máxima, inclusive. Entendi. Critério 3. Porque também a gente leva em consideração tanto o nexo quanto as notificações do Sinan feitas pelo Sereste. Ah, entendi. Tá bom? Então, beleza. Tá, obrigado, viu? Nada. Ô, Douglas, olhem no chat, por favor, que tem uma dúvida. Tem alguma colocação? Tem sim. A Luciana, não tem um Sereste específico aqui, ela fala que observou que os critérios 7A e 7B, desculpa, Itapeva, estão zerados e foram respondidos. Ela gostaria que a gente verificasse. E aí também, desculpa? de Itapeva, os critérios 7A e 7B estão zerados, e aí ela disse que respondeu. E no Sereste de Santos, a Janaína pergunta se pode verificar o Sereste de Santos, ficando sem pontuação por código errado. A Márcia até questionou qual seria esse critério. E tem a Flávia de um dia aí que não entende a questão do nexo.
mas ela não detalhou mais qual seria a dúvida dela em relação ao nexo causal. Então, acho que a gente pode começar por Tem outra Itapeva, né? pergunta do Sereste Santos também, né? Em cima, por favor. Sereste Santos em cima. Deixa eu, Douglas. Oi? Deixa eu só responder logo Itapeva, porque a gente vai matando as perguntas, né? Tá bem, pode ser. Itapeva, o que aconteceu com Itapeva foi que a discussão, aquele caso que a discussão da área de abrangência ficou a mesma da discussão do município sede. O texto ficou praticamente idêntico ou idêntico. Por isso que a pontuação não veio, tá bom? Que é um critério que a gente usa, né, para falar com vocês que tem que fazer uma discussão diferenciada para particularidades que acontecem no território de vocês fora do município sede. Qualquer outra? Santos queria saber alguma coisa, né? Isso, Santos tem uma pergunta inicial que é: então, o preenchimento da ficha de SINAM pelos profissionais na consulta de acolhimento pode ser considerada como busca pelo nexo? Você quer que eu repita? Se o preenchimento da ficha do SINAM pelos profissionais na consulta de acolhimento pode ser considerado como busca pelo nexo, para mim ficou um pouco confusa a pergunta, porque o que seria essa busca pelo nexo? Eu não entendi muito bem, Janaína. Se você puder abrir o microfone e conversar com a gente, acho que a comunicação pode ficar um pouquinho mais fluida. Deixa eu falar, então, como funciona. Quando o paciente chega e passa pelo médico do trabalho, depois ele passa por uma consulta com a equipe multiprofissional. E nessa consulta é feita uma entrevista pela busca do nexo causal, depois também no médico do trabalho. E é feito, normalmente, o preenchimento se tiver alguma relação com o trabalho, aquele preenchimento da ficha de notificação, né, do SINAM, e eu queria saber se isso é considerado como a busca pelo nexo, porque aqui em Santos, nós só lançamos como nexo quando o médico insere o paciente no Sereste como nexo positivo. Então, somente quando ele lança nexo positivo é que eu lanço como nexo causal. Essa era a minha dúvida. Não sei se ficou claro. Olha, eu não entendi muito bem a lógica, o fluxo de vocês. Eu acho que vocês têm um fluxo próprio, né? Não ficou muito claro para mim. Mas assim, se você tem uma consulta médica e essa consulta médica tem um diagnóstico nosológico lá e disse que aquele paciente tem tal doença, vamos pensar em perda auditiva induzida ao ruído. E aí foi a um fono, fez uma audiometria, a gente tem um diagnóstico nosológico formado que aquela pessoa tem um PAIR. A partir disso, vocês iriam desencadear uma investigação para então fazer essa relação desse adoecimento, dessa perda auditiva, com o trabalho, né? Mas eu não entendi o que seria esse nexo positivo, esse primeiro momento antes de vocês fazerem a relação desse adoecimento ou desse agravo com o trabalho. Explica para a gente o que seria o nexo positivo. Então, por exemplo, aqui é porta aberta. Então, às vezes o paciente vem para consulta com uma determinada queixa, mas quando chega aqui, o médico compreende que não se trata do trabalho, né? Por exemplo, a queixa dele não tem a ver, não tem relação com o trabalho que ele exerce. Então, não existe nexo. Nesse caso, a gente chama de nexo negativo. Isso entra ou não como nexo causal? Como é que eu lanço isso? Entendo, olha, entendi agora o que você quis dizer. Então, existe uma triagem antes de vocês fazerem a investigação dessa doença ou agravo. Exatamente, uma triagem. Existe uma relação com o trabalho. Eu acho que assim, se no diagnóstico nosológico, lá na primeira consulta, a gente tem certeza que isso não tem relação com o trabalho, isso não entraria como nexo causal. Mas se vocês têm dúvida, ou se vocês suspeitam, ou se têm certeza se esse adoecimento ou agravo tem relação com o trabalho, aí vocês vão desencadear uma outra investigação para dizer se essa doença
doença ou agravo tem ou não relação com o trabalho. Se tem relação com o trabalho, entra como nexo causal. Se existia uma suspeita, mas essa suspeita ela foi negada, foi desconfirmada, né? Não houve uma confirmação desse nexo causal, aí vocês também podem colocar como uma busca pelo nexo causal, porque o não dado também é um dado. Então, você pode desencadear, startar uma investigação epidemiológica para saber se aquela doença ou agravo tem relação com o trabalho, mas essa investigação pode ser negativa, você pode concluir que não existia uma relação com o trabalho. E aí sim você pode colocar isso como uma ação, né? Uma emissão de parecer de nexo causal, que não existia um nexo causal. Só que quando você já tem certeza que aquilo não tem relação com o trabalho, isso não entraria como a busca pelo nexo causal, porque você já tem certeza que aquilo ali não é relacionado ao trabalho. Isso não desencadeou uma segunda investigação para você fazer a relação desse adoecimento, desse agravo, com o trabalho. Eu não sei se eu me fiz claro, mas acho que a Márcia também tá querendo, tá com a mão levantada para dar uma ajudinha, e logo em seguida a gente tem a Luciana. É exatamente isso que nós fazemos. Eu não sei se eu vou ajudar ou se eu vou piorar, porque agora eu fiquei na dúvida. Primeiro, assim, no chat, a Sandrinha de Piracicaba colocou assim, ó, a questão do procedimento, emissão de parecer sobre nexo causal, ele é BPA individualizado, então a gente tem que lembrar disso. Ele está relacionado com um paciente. Então, se você fez acolhimento do seu José dos Santos, na sequência ele passou no médico ou vice-versa, é o mesmo paciente. Então, é o mesmo procedimento. Tá? Entendo dessa forma. Agora, eu também tenho o entendimento de que tenha relação com o trabalho ou não tenha, ele deve ser registrado como ação, porque houve uma busca, né? Então, a busca pelo nexo é que foi a ação. Fiquei horas, dias, fiz até uma inspeção no local de trabalho para poder saber se isso tem relação ou não. Então, isso entra, no meu entender, isso entra como uma ação de nexo causal. Agora, outra coisa é eu ter um SINAM, em que eu registrei que há nexo causal. Isso é outra ação. É isso? Eu estou confundindo, estou piorando, estou Eu acho que melhorando? é nessa linha de raciocínio, Márcia. Mas o que eu entendi foi o que ela perguntou se eu atendo um paciente, eu sei que isso não tem relação com o trabalho, porque eu já fiz ali nesse primeiro atendimento, se isso entraria como também um parecer de nexo causal. E aí eu entendo que se você não startou uma ação, uma investigação para aquilo, eu acho que não. Mas se você precisou investigar para saber se aquilo tem relação ou não com o trabalho, aí entraria. Porque senão, todo mundo entraria como um parecer de nexo causal, mesmo que negativo. Aí eu não sei se eu me confundi com a fala, mas o que eu entendi foi isso. Não, é isso mesmo, eu entendi, é isso mesmo, é isso que nós fazemos. O seu entendimento está correto. Quando gera uma investigação, que nós chamamos de nexo positivo, é que nós lançamos. Então, está certo o nosso entendimento. Obrigada. Aí, Gláucia, Luciana aí também tem com a mão a Luciana levantada. e a Gláucia, isso. Primeiro a Luciana e depois a gente tem a Gláucia do Sereste de Franco da Rocha. Bom dia, tá me escutando? Sim, sim. Tá. Eu fiz uma pergunta. Esse painel que a gente está olhando aqui, ele é dos 2 quadrimestres? Só um minutinho, desculpa. Ele é acumulado. Tá. Você sempre vai ver o acumulado do ano. Tá. Porque eu fiz a pergunta no chat e foi respondida, mas acho que não era isso. Eu estou vendo que o Sereste Itapeva está zerado no 7A e no 7B, que é o monitoramento de indicadores. Sim. Certo? Esses indicadores, o Sereste Estadual nos passa, a gente preenche. Eu não entendo por que está zerado. Sim, agora eu não estou com os headcaps, né, com os formulários em mão agora para ver para vocês. O que eu tenho aqui é só o feedback
da análise, o que diz nesse feedback, nesse retorno, é que as análises foram iguais tanto para o município sede quanto para a área de abrangência. E isso faz com que não pontue no decorrer do ano. Tem que ser análises diferentes. É o que Então, o mas único dado que eu tenho esses aqui. são indicadores, não tem como ser essa resposta. Não é uma análise. Tem que justificar, né? Tem que fazer o indicador com a análise de por que deu esse valor. Sim. A análise epidemiológica, entendeu? Não só os números, mas também um texto. Que é preenchido no próprio formulário. Acho estranho. Eu acho que a gente pode, eu e a Gláucia, né, a gente pode ponderar isso depois e ver quais são os serestes que estão com problemas na pontuação, que já conseguiram verificar isso, para que a gente possa marcar momentos, né, após a reunião para solucionar. E aí a gente também convida o Igor para ajudar a gente, porque o Igor que está à frente, coordenando toda essa parte do Qualifica. Claro, com certeza. Então eu já anotei aqui Avaré, Itapeva. Franco da Rocha. Franco da Rocha, já respondo, 143 é a pontuação máxima até agora. Se é isso que você estava perguntando, Gláucia. São 143. Não, é que a gente também não concorda com essa avaliação aí de se é uma opinião, digamos assim, do porquê que aquilo está acontecendo, porque que a nossa nota, desde o começo, é sempre metade, metade, metade. Até o Roque veio aqui, a gente questionou, o Rafael mandou para vocês responderam, a gente continuou não concordando, mas enfim. Então, até agora são 143 no total, é isso? Isso mesmo, vale 143 até o momento. Tá, obrigada. Por nada. Agora a próxima inscrita é a Flávia, do Sereste Jundiaí. Flávia. Bom dia, gente. Tudo bem? Estou pedindo socorro. Eu não consigo acessar. A gente não consegue abrir o Qualifica, a plataforma. E com relação à emissão do parecer, eu entendo da mesma forma que a Marcinha e que o Douglas, porque quando a gente vai ler sobre o que é a emissão, né, de parecer de nexo, é quando você vai, na suspeita, fazer uma investigação, não só os positivos, né, é isso. Então, quando você vai lá, investiga, escarafuncha, tudo, né? Não tem, né? Não está ligado com o trabalho, você buscou e pesquisou, você vai dar um parecer negativo. E isso é uma emissão de um parecer também, né? Tá? A gente entende assim aqui. Tá joia. Flávia, só uma pergunta. Por que você não está conseguindo acessar a plataforma? Vocês já fizeram um cadastro? Sim, sim. Eu entrei e mesmo assim vocês não têm acesso? Não. Você validou no e-mail, Flávia? Você validou no e-mail? Valida no seu e-mail, senão não entra. Sim, faz um tempão já, eu consigo acessar até os cursos que eu fiz. Então você tá, provavelmente você não está conseguindo, você não está indo para o lugar certo, porque tem uma aba de cursos e uma aba que é o Colabora Desastre. Isso. Flávia, o que a gente pode fazer? Eu posso marcar agora à tarde com você e aí eu te mostro como acessar a plataforma, pode ser? Pode, obrigada. Perfeito, então. Tá joia. Eu estou com o mesmo problema que o Flávio, gente. Não só entra em cursos. Eu também gostaria de saber direitinho como entra, porque eu sempre me perco. Douglas, você poderia, desculpa interromper, nesse momento à tarde, junto com Flávia de Jundiaí, a Bia também de Ribeirão Preto, se ela tiver disponibilidade, também está tendo dificuldade quanto ao acesso do PNS. Eu acho que como é uma dúvida mais generalizada, alguns serestes apresentaram, se sobrar alguns minutinhos aqui, a gente já pode entrar aqui na reunião e já mostra para todo mundo, né? Melhor. Ótimo, Douglas, obrigada. Acho que Santo André também. Santo André queria saber a pontuação deles, que eles não conseguem acessar. Eu só olhei aqui a título de informação, eles conseguiram a pontuação máxima, tá? 143 pontos. Perfeito. Mas aí tem que ver também como é que acessa. Deixa eu só colocar. Eu fiz uma planilha com todas as pontuações de cada sereste. E o total e tal. O que dá um certo trabalho, primeiro porque eu fiz num processo lusitano, porque eu não sei fazer diferente,
mas eu coloquei aqui todos os valores, eu vou mandar depois para cada Sereste, então, independente de vocês estarem conseguindo acessar ou não, tá? Eu vou mandar, tem a pontuação de cada critério e o total de 2020, 21 e 22. Tá joia. Eu agradeço muito, Márcia. Eu queria até fazer um adendo aqui, pedir licença ao Igor e à Gláucia para fazer essa fala e parabenizar, não que eu não esteja parabenizando os demais Serestes, não entendam como isso, mas eu queria parabenizar aqui particularmente o Sereste Bebedouro, que saiu de 10 pontos no ano de 2020, né? E agora em 2022 ele já tem 110 pontos. Então já alcançaram a média do ano aí. Então, parabenizar o Sereste Bebedouro que vem fazendo esse trabalho de reestruturação e já está com 110 pontos agora no segundo quadrimestre, então foi uma mudança muito drástica, né, de 10 pontos lá em 2020, no ano inteiro, para 110 agora, só no segundo quadrimestre de 2022. Então, parabéns à equipe do Sereste Bebedouro. Tá joia. Bom, gente, vamos só concluir, então, os critérios que faltam, que é o 4 e o 9? Ou vocês têm mais alguma dúvida sobre... Ó, o bebedouro agradecendo aqui, ó. Vamos lá, deixa eu compartilhar de novo. Deixa eu voltar aqui, Jundiaí com 128, mas eu queria voltar, eu acho que a Lapa conseguiu o total também, deixa eu ver aqui, conseguiu. Então, gente, o critério 4, ele vale o dobro, tá? São as inspeções sanitárias em saúde do trabalhador. Cada mês de produção de uma que seja, vocês conseguem 2 pontos no mês. Por isso que está com 16 aqui, a regional municipal da Lapa, porque são 8 meses, vezes 2, 16 pontos. E é isso. A única coisa que eu queria dizer a vocês é que, apesar de ser uma equipe quase sempre que realiza essas visitas de inspeção sanitária em saúde do trabalhador, o BPA gerado é um só, tá bom, gente? No nome de um de vocês. E não um para cada um que foi. Senão gera duplicidade de inspeções, como se tivessem sido feitas várias inspeções. Tá bom? Sobre essa pontuação, alguma dúvida? Também é no CIA, né, gente? Também é do banco de dados do CIA que a gente pega. Mas é isso. Eu tenho uma dúvida. Então, por exemplo, se eu mando uma equipe de 2 fiscais para uma inspeção, eu só posso marcar em um, é isso? Infelizmente, sim, porque o BPA ele é individual. Aí, o que os Serestes fazem é, em cada inspeção, um técnico assina como produção, entendeu? Entendi. Tá joia. Então, vamos pro último. Igor, só um questionamento sobre isso que eu acho super importante falar. Claro. Sou Alessandro Sereste Prescabo, tudo bem? Isso é um item que eu acho que é para vocês repensarem para 2023, é algo nesse sentido, né? O peso de uma inspeção sanitária. Então, um caso, vou dar um exemplo, faço uma intervenção num setor de grande porte. Eu tenho um processo aí de intervenção que dura 7, 8 anos, 10 anos. Ele tem o mesmo peso de uma inspeção em qualquer lugar. Isso não faz sentido, a gente trabalha 10 anos com trabalho em vigilância do trabalhador, em vários setores, várias cadeias, para uma inspeção que tem hora que não significa tanto assim. Então, a necessidade das equipes pensarem, né, essas ações de grande porte, que são coletivas, de grande... E isso a gente deveria valorizar nosso trabalho para isso, porque desgasta muito as equipes nesse sentido, tá? É só um processo de reflexão aí que... Claro, você está absolutamente certo, tanto que a partir do ano que vem a gente já coloca na 1206 procedimentos de acompanhamento de inspeção, é como se fosse uma ida de novo, sempre sobre essa inspeção, então isso vai gerar mais procedimentos, esse acompanhamento de uma inspeção vai gerar, e a gente para 2024 vai com certeza colocar esses procedimentos novos como pontuação também. Então, cada ida contaria e cada acompanhamento contaria como um procedimento. Mas a gente vai repensar toda a pontuação, né, gente? A gente sabe que esse foi um projeto inicial, nesse de 2020, tem seus erros, claro que tem,
Mas tem seus acertos, né? Então, nós vamos repensar ele para 2024 com certeza, tá bom? Coletivamente. Correto, Igor. Mas só para você entender, assim, um exemplo básico. Claro. Eu tenho um exemplo no setor bancário. Tá? Eu tenho uma atividade no setor bancário. Eu participo de uma audiência, faço uma intervenção, eu faço reunião com o SESMIT do mesmo setor para itens que envolvem o Brasil todo. Um exemplo. Como registrar isso? Como um caso, no coletivo, como que eu registraria isso? Só pensar, como que a gente pensaria no coletivo de como registrar isso? Só um processo de reflexão, só para a gente... Tá joia. Só uma dica, só para pensar isso, tá bom? Desculpa interromper. Imagina, obrigado pela colocação. Eu queria dizer que eu concordo com a Lê, eu acho que o Qualifica é um instrumento muito interessante e ele tem melhorado cada vez mais, tem ajudado a gente a sistematizar as ações, a compreender o que é prioritário, o que não é, mas ele ainda, e acho que isso é um processo natural, ele ainda está mais quantificando do que qualificando. E esse processo ele vai demorar mesmo um pouco, mas acho que agora, depois de 3 anos, né, de aplicação, Sim. acho que de fato para o ano que vem a gente deve conseguir propor coisas que sejam mais qualificadores do que quantificadores. Sim, sim. Concordo plenamente, Márcio. Concordamos, né? A gente também está doido para chegar logo essa virada de PNS. Deixa eu te interromper só um minutinho também, Igor, desculpa, mas uma outra questão também que eu sempre coloco na avaliação final do Qualifica, que é em relação realmente a essa avaliação quantitativa e dos CERESTs que não têm poder sanitário, porque a gente faz as investigações elas são quantificadas no CIASUS, só que a gente não tem um outro lugar de registro da qualidade dessas inspeções, dessas inspeções realizadas. Porque, veja bem, quando a gente vai junto com a vigilância sanitária, existe uma ação que é registrada no Civisa, mas ela não tem uma ação do CEREST, um lugar onde o CEREST possa deixar qualificadas essas ações. Então, acho que é uma coisa para a gente pensar também. Sim, tá joia. Obrigado pela colocação. Mais alguém, gente? Não, Igor, não tem nenhum inscrito aqui. Não sei se você já terminou os critérios. Caso você tenha terminado, eu posso Não entrar terminei. no Tá, quando você terminar, eu entro no Colabora, então. Desculpa. Tá. Não, mas falta só o 9. O 9 ele é até mais tranquilo, né? Que são as atividades educativas. Pera rapidinho, não estou compartilhando, né? Deixa eu colocar aqui. O critério 9 é o critério de ações educativas para a população. Qualquer atividade educativa, de eventos grandes, como Abril Verde, até eventos menores, como uma atividade com um público muito específico, valem como atividade educativa, até material didático vale como atividade educativa também, e vale 1 ponto por mês também de produção, por isso que está valendo 8, né? É o critério 9. E agora sim eu acabei. Mas se alguém tiver alguma dúvida sobre essas atividades educativas, podem falar também. E aí a gente conclui. Não tem nada no chat só tem o pessoal falando ainda do Colabora. Então, você acha que dá tempo de mostrar o Colabora rapidinho? Só como entra? Tá joia. Pode Pessoal, sim. então eu vou compartilhar aqui a minha tela e mostrar para vocês o Colabora Desastre. Só um momento. Vocês estão vendo minha tela já? Não. Perfeito. Não? Ainda não? Eu tô vendo, Douglas. Perfeito, então. Eu estou vendo a Janaína. A sua Agora tela eu tô tá vendo na o Igor. reunião. Perfeito. Então eu vou entrar aqui agora no Colabora Desastre. Esse é o nosso site, tá? Antes de vocês entrarem, eu vou mostrar como é que entra com o login, né? Para vocês entenderem. Então, quando vocês botarem aqui no navegador colaboradesastre.saude.gov.br, né? Vocês vão precisar fazer um login. Para entrar
no programa de cursos, no PepSat, vocês vão clicar aqui no PepSat. Já para entrar nos painéis, nos demais documentos, notas técnicas, notas informativas, os podcasts, os boletins, vocês vão clicar aqui no Colabora CGSat. Ao clicar no Colabora CGSat, vocês vão clicar aqui outra vez no Colabora, e aí vai pedir um login e uma senha. No meu caso aqui, esse login e essa senha já estão feitos, né? Já estão aqui. Pessoal, só um momento, eu vou pedir um pouco de silêncio aqui. Desculpa pelo ruído aqui. Então, aqui é o login e a senha. Vocês vão acessar o Colabora. E ao entrar no Colabora, vocês já vão ter acesso a quase tudo isso aqui, então. Então, a única coisa que não está aqui são os cursos, né? Os cursos estão lá no outro ícone, no PepSat. E para ter acesso aos painéis, vocês vão clicar aqui em painéis. E aí a gente tem alguns painéis aqui. A gente tem o painel da Vispeia, do CIASUS, de notificações de DART, e a gente tem um painel de monitoramento de indicador do percentual de Serestes, né, do PNS. Então, vamos entrar aqui nesse painel. Ele vai abrir uma outra interface para vocês. Vai demorar um pouquinho para carregar, mas está tudo certo. E aqui vocês vão ter acesso aos dados e números de vocês de 2020, de 2021 e de 2022. Então, eu vou entrar aqui em 2022, por exemplo. Cliquei aqui em 2022, ele vai me mandar para uma outra interface, onde eu consigo ver a pontuação de todos os Serestes de todo o país. E vocês vão clicar aqui nesse ícone aqui acima, em São Paulo, né, para filtrar pelo estado. E aí, logo em seguida, aqui à esquerda já começa a aparecer o nome de cada Sereste de São Paulo. Então, vamos Jundiaí, que a Flávia estava com muita dúvida aí. Então, você clica aqui em Jundiaí e ele vai te mostrar a pontuação de Jundiaí acumulada pelo primeiro e segundo quadrimestre e os critérios de acordo com cada pontuação. Então, aqui, até o segundo quadrimestre de 2022, Jundiaí teve 128 pontos. Aqui vocês podem ver de todos os Serestes, do primeiro até o último. Vocês vão ver que aqui é por ordem alfabética, né? Então, vocês vão passando nessa setinha aqui, até chegar aqui o último, que é o de Sorocaba, na ordem alfabética. Não sei se ficou alguma dúvida, se vocês querem dar uma olhada em alguma coisa aqui. Se sim, vocês podem abrir o microfone, eu não estou vendo vocês, que a gente vai conversando. Douglas, vocês querem tentar fazer? Você pode fazer novamente, por gentileza? Posso sim. Então, vou sair aqui. Se quiserem fazendo junto, tá? Para ver se tem alguma dúvida, tá? Eu saí e eu entrei aqui, olha, no navegador eu coloquei colabora.desastre.saude.gov.br. Aqui a gente tem a plataforma do PepSat, que eu falei para vocês, que é onde vocês acessam os cursos, mas para vocês terem acesso aos demais documentos e a pontuação de cada Sereste, vocês vão clicar aqui no Colabora CGSat. Ao clicar no Colabora CGSat, vai abrir um outro ícone que vocês vão clicar aqui novamente no Colabora. E aí vai pedir um login e uma senha. Os meus já estão preenchidos aqui. Vocês clicam em acessar. E aí vocês vão ver vários ícones aqui. Então, tem os infográficos, os clippings que a gente manda para vocês semanalmente, a biblioteca virtual do Serestes, reuniões e formações, equipe CGSat, notas informativas e técnicas, mas o que importa para a gente aqui nesse momento, a dúvida de vocês é sobre o painel. Então, vocês vão clicar aqui no ícone de painéis. Nós temos 4 painéis, né? Vispeia, a gente tem o do CIASUS, o painel de monitoramento das DARTs e temos o painel aqui do PNS. Então, aqui que a gente vê a pontuação do Qualifica Sereste. Clicando aqui, vocês vão ser redirecionados para uma outra interface, onde vocês vão ter acesso ao painel do PNS, tanto de 2021 quanto de 2022, 2021 e também o de 2022. Então, clicando aqui em 2020, por exemplo, eles vão redirecionar vocês para essa interface do Power BI, onde vocês vão ter acesso, né, a esse painel de 2020. 2021 vai acontecer o mesmo, vocês vão ser redirecionados para uma outra interface, e aí vão clicar novamente em 2021 para ter acesso ao painel de 2021, mas a gente está querendo ver 2022 agora, né? Então, 2022, clicou aqui, ele não vai redirecionar vocês para uma outra aba, ele vai permanecer nessa mesma aba. Vocês vão clicar no estado de vocês, São Paulo,
E aqui já vai aparecer todos os Serestes de São Paulo, né? E aí, então, vamos aqui. Avaré, que foi um Sereste que levantou uma dúvida. Avaré, tem o acumulado, né, de 2022 até o segundo quadrimestre, 88 pontos. Aqui mostra todos os critérios, a pontuação que você teve em cada critério e por aí vai. Me contem se vocês têm alguma dúvida. Para mim tá tranquilo. Perfeito. Agora Alguém eu mais? entendi. Ah, desculpa, Douglas. Nada, imagina. É porque gera uma confusão mesmo quando você entra no site. Qual a interface que você vai clicar? Eu consegui entrar bonitinho, só que ele aparece para mim que o conteúdo não está disponível. Saiba mais sobre o Power BI. Então, pode ser alguma coisa do seu computador que não está abrindo o Power BI. Então, é interessante que você veja aí com o pessoal da TI, não sei se você tem alguém da informática que mexe nisso, para saber o porquê que o seu computador não está abrindo o Power BI. Você está abrindo pelo Chrome ou por outro navegador, Flávia? Eu tentei pelo Chrome e por um outro bonitinho que tem aqui que Nenhum chama. dos Ah, não dois sei. foi, né? Não. É estranho. É bom ver. Esse problema deve ser ou algum problema de conexão ou algum problema no seu computador, algum pop-up, alguma coisa que não está deixando abrir aí, enfim, o Power BI. É interessante que você possa ver isso, mas para a gente está aparecendo normal aqui, está abrindo. Esse problema para abrir o painel tem acontecido com algum outro Sereste ou só a Flávia relatou? Não, eu Tudo estou bem, abrindo então. aqui normalmente. Então é isso, pessoal. Eu vou parar de compartilhar aqui para a gente poder ir finalizando. Mas é bem tranquilo acessar o painel, vocês vão ter acesso. É bacana que vocês consigam ter acesso a essa plataforma, não só pelo painel, como também pelos outros ícones, né? Mas aí vocês vão ter acesso às notas de vocês e poder ver o que foi preenchido de forma correta, o que está de acordo ou não com a pontuação, até para que vocês possam reivindicar, né, essa pontuação, conversar com a gente. Então, fiquem à vontade, se vocês sentirem alguma dificuldade ou se vocês notarem que tem algo de errado na pontuação de vocês. Posso mostrar rapidamente Claro, Márcia, só um fica à vontade. gráfico que eu fiz aqui? Eu vou dar uma liberdade de compartilhar, só para vocês terem uma ideia, no geral, assim, os Serestes do estado de São Paulo. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo sim. Então, olha, para fazer uma análise, eu coloquei os resultados aqui do Sereste, do segundo quadrimestre Qualifica 2022, considerando o valor de 100, né, como a pontuação mínima, assim, vamos dizer, né? Então, a grande maioria dos Serestes, ela está aqui para cima disso, tá? Então, a grande maioria, 90% dos nossos Serestes são mais, estão acima da nota mínima. Uma outra análise é a gente considerar a progressão, né? 2020, 21 e 22, considerando 22 apenas até o segundo quadrimestre. Então, 2020, a nota, inclusive, era outra, né? A nota mínima era 120. A gente percebe que existia um maior número de Serestes com dificuldades na pontuação. Se a gente considerar que 2020 foi o ano do susto da pandemia, eu acho que os Serestes saíram muito bem, apesar disso. 2021, que é o que está mais clarinho amarelinho, mas que está o ano todo, ele atingiu valores superiores a 160, e 2022, que a gente está ainda no segundo quadrimestre, ele já está bem acima do que era esperado. Isso para mostrar que acho que reforçar que os Serestes estão de parabéns. E aqui eu selecionei as questões que apresentaram maior dificuldade. Então, eu peguei onde é que teve mais zeros, tá? 2020 é o que a gente teve mais zeros, com certeza, porque ainda foi o primeiro ano do Qualifica e da Covid.
2021, que é o que está aqui em vermelho, a gente teve um número de zeros inferior ao que está esse ano. Mas as questões, elas são as mesmas, as dificuldades são as mesmas. E 2022, o que se apresenta como tendo maior número de zeros é o 2B, tá? Que é a consulta médica na área de abrangência. Outros pontos que tenham zero maior, educação permanente, é a questão 7, tá? Então, essas são as que têm o número maior de zeros. Então, essas que a gente tem que olhar coletivamente, o que acontece, por que acontece. A gente ainda tem problemas de registro, então nós temos serestes que não conseguem registrar a sua produção no CIA, por isso não vai aparecer no Qualifica, e serestes que ainda têm dificuldade de registrar e comprovar essas ações feitas de educação permanente, encaminhar as evidências, e que tem feito a análise, conforme o Igor mesmo comentou no início da reunião, uma análise que ainda está pobre em relação aos dados que possui, né? Como a Luciana falou, de Itapeva, esses dados, nós aqui do Sereste Estadual encaminhamos, então os dados eles têm. O que o Sereste tem que fazer é analisá-los, então talvez devemos programar alguma reunião específica para falar sobre essa análise de dados. O que está sendo visto, o que isso significa, como é que a gente pode compreender esses resultados aqui. Era isso, e aí eu vou encaminhar para todos os resultados individuais de cada um, e a gente pode programar aqui junto com os apoiadores de fazer reuniões específicas, talvez por região, não por Sereste, porque são 40, então não rola, né? Mas por região, e aí talvez até envolver os GVS, para que a gente possa discutir as dificuldades maiores, tá bem? Só reforçando que a gente está aqui à disposição de vocês para apoiá-los em todos os sentidos, e aqui especificamente em relação ao Qualifica. E a gente tem visto esse apoio também por parte do CGSAT em todos os momentos. Gostaria de agradecer a vocês aí do Ministério. Era isso. Obrigada. Obrigado, Márcia. Eu acho que você conseguiu mostrar assim de forma rápida e facilitada um gráfico, alguns, né, gráficos com as pontuações, e a gente vê, né, que o Sereste de São Paulo realmente estão com pontuações muito boas no PNS, e aí volto a reforçar, por isso que eu destaquei Bebedouro, porque vocês viram ali, né, mas foi a subida mais expressiva foi de Bebedouro, que tinha 10 pontos lá em 2020, a gente fica muito feliz quando a gente vê um Sereste sair de uma pontuação, né, bem fragilizada para uma pontuação satisfatória. Mas agradecer também. Oi? Posso só interromper um pouquinho? Só uma questão Pode sim, Sandrinha, que fica à vontade. o pessoal está meio na dúvida, que é do Sereste Municipal. Eu estava conversando com o Sereste Leste aqui, e tanto o Sereste Leste quanto a Moca e mais um, agora fugiu, zeraram por serem Sereste Municipal no item 2B, porque eles são Sereste Municipal, mas a Lapa, ela teve 10 pontos, então eles estão na dúvida disso, porque o Sereste Municipal não tem área de abrangência, municípios da área de abrangência por serem municipais, tá? Se puder responder essa questão, a gente agradece. Qual a pontuação, por favor? No 2B. 2B dos Serestes Municipais de São Paulo, do município de São Paulo, que é Sereste Lapa, Sereste Moca, Sereste Leste, Sereste Sé. Algum deles conseguiu a pontuação? Qual que foi? Sim, Lapa. Sereste Santa Amaro também está zerado. Vou dar uma olhada, vou até anotar aqui. Sim, tá certo. A dúvida de vocês procede, com certeza. A pontuação 2, né? 2B. Vou olhar aqui. 2B, sim. Que é a rede, né? É a rede fazendo as consultas. Certo, obrigada.
conectada, aí eu retorno para Douglas e Glaucia retornarem para vocês, tá joia? Antes a gente tem só a Simone e a Gabriela que estão com a mão levantada aqui, por favor. Simone, fica à vontade, a palavra é sua. Fala, Gabriela, primeiro. Então vamos lá, Gabriela de Indaiatuba. Bom dia, pessoal. Na verdade, é mais uma dúvida, assim, tanto no primeiro quanto no segundo quadrimestre, a gente encaminhou material educativo e no painel ele está contando como está zerado, não foi considerado. Então, assim, eu queria entender como que é que vocês consideram, porque essa era até uma dúvida que a gente estava olhando os cadernos de saúde do trabalhador, porque a gente estava lançando no CIASUS, no BPA, até errado essa questão da atividade educativa, né? Que tem atividade educativa em saúde do trabalhador e tem atividade educativa para a população. Então, eu acho que até alguns dos lançamentos que a gente fez foram equivocados. Então, eu queria que vocês esclarecessem um pouco mais essa questão, porque a gente tem esses materiais, a gente mandou evidência desses materiais, mais de um em ambos os quadrimestres, e não foi considerado nenhum deles. Você está falando a respeito da pontuação do 7, né, que fala dos indicadores, ou enviar um material a respeito dos indicadores. Né, que a pessoa, o Sereste pode enviar, não preencher, né, o formulário, mas enviar algum material. Né? Isso. Enquanto você foi falando, eu fui checando aqui o feedback de Indaiatuba, né? Indaiatuba. Ah, tá. Aqui está dizendo que, eu não estou com material aqui, tá? Que o boletim não contempla todos os indicadores. Esse é um problema, gente, porque o material que vocês enviam, ou vocês preenchem os dados do formulário do REDCap, ou vocês enviam um material didático, um boletim informativo, algum card, algum folder, que fala de todos esses indicadores. Aí a gente está falando de DO, a gente está falando de campo ocupação preenchido, e não só as DARTs. Tá? É tudo que está preconizado no formulário. Se o material não contempla tudo isso, ele não é suficiente. Então, seria melhor preencher o formulário mesmo. Se o material didático de vocês, ou epidemiológico, não contempla tudo isso que está na nota, e é isso. A nota 61, tá? Que eu estou falando. Então, muito provavelmente foi isso que ocorreu. Tá joia? Igor, que boa resposta, mas não era isso que dá para leitura, não, né? Coitada da Gabi. Gabi, faça de novo. Vai ter jeito. Como? Eu não entendi, não. Não, porque a explicação não era essa, né? Então, agora você explicou. Então, a Gabi vai ter que fazer de novo. Isso. A explicação não era essa? Anteriormente, não. Tá, só isso. Bom, pessoal, bom dia. Posso falar, Douglas? Fica à vontade, eu ia passar a palavra mesmo, Simone. Bom dia a todos e todas. Na verdade, eu só queria aqui falar para parabenizar todos os serestes aqui do Estado, né? A Márcia acho que mostrou a síntese da evolução de todos aqui, e aí eu acho que é um trabalho coletivo, né? Tanto de cada um dos serestes que se organizou e organizou suas ações para responder ao Qualifica, mas ao fazer isso também para se reorganizar, organizar o seu processo de trabalho e organizar suas ações para atuar em todas essas frentes, né? A gente sabe que as metas, né, vocês, todos nós aqui, podemos fazer essa análise crítica, se a gente pensar pelas metas, elas ainda são metas bem baixas, né, assim, da gente pensar em termos de atendimento de um serviço atuante. No entanto, ela é importante para a gente marcar aí, de fato, qual que é a atuação do Sereste, como que as suas necessidades para se organizar, para executar todas essas ações e ultrapassar essas metas, né, de quando é questionado no município porque uma unidade de saúde tem tantos atendimentos e o Sereste
tem um número muito pequeno de atendimento. Então, eu acho que tudo isso são ferramentas importantes para... essa ferramenta ela é importante para ajudar o Sereste, inclusive, nessas discussões locais com os gestores locais e para se organizar enquanto serviço, enquanto um serviço de referência. Eu acho que tem os ajustes, né, que toda vez que a gente discute, faz essa devolutiva, cada um encontra aí alguma coisa que não está adequada, que precisa melhorar. Eu já falei outras vezes, nem queria falar de novo, mas essa coisa dos indicadores, assim, a gente manda para vocês, usa o que a gente manda, né? Faz a análise dos dados, o cálculo, a interpretação e coloca, porque isso não é só um instrumento para a gente mandar para o Ministério, mas para vocês usarem também para a região, para pautar e priorizar as ações, né? Então, acho que isso são coisas importantes que a gente quer fazer essa troca aí com vocês. E aí, só reforçando, né? Eu acho que o trabalho do coletivo é isso, né? De todos os Serestes, da coordenação geral de saúde do trabalhador, né? Eu acho que o movimento que a coordenação geral fez né, o Igor está aí só para fazer essa discussão do Qualifica, mas os apoiadores também ajudando, aí nós temos vários apoiadores, e eu queria já agradecer também, né, acho que apoiando, e aqui a Márcia, que assumiu também, agradecer o papel dela e a atuação dela, que assumiu essa parte aí de apoio nessas dúvidas, principalmente em relação ao Qualifica e as devolutivas. Então, eu acho que isso é super importante para a gente, como nosso histórico aí desse quadriênio, dessa gestão, né, e eu acho que fica importante para um início de um novo governo, né, tanto federal quanto estadual, da gente estar com um cenário bem legal de ser apresentado aí para as novas gestões federal e aqui no estado em relação à atuação dos Serestes, né? Eu acho que era isso que eu queria dizer em relação a isso, né? Eu acho que a gente tem que valorizar um instrumento, fazer as críticas, mas fazer as críticas no sentido de construir, né? E eu acho que é isso, a CGSAT esteve disposta e abriu em vários momentos. Falo isso porque a gente aqui em São Paulo quase que criou um movimento ali logo no início contrário ao Qualifica, né, com todas as dificuldades que tinha, e eu acho que depois a gente foi também contribuindo para os ajustes, enfim, para a melhoria do sistema. Então, acho que é importante, a CGSAT também está fazendo um instrumento para monitoramento dos Serestes estaduais, eu acho que isso tudo contribui e fortalece essa política, porque é a política que a gente tem, né? A política que a gente tem de saúde do trabalhador, que começa com a criação da RENAST em 2002 e é reforçado também com a publicação da política em 2012, ela é com os Serestes, com esses serviços de referência, e a gente tem que trabalhar para valorizar, para ser um serviço atuante no território, com todas as dificuldades que a gente sabe que tem por conta do tipo de inserção do ponto de vista de gestão institucional que esse serviço tem no território, né? Mas eu acho que conjuntamente a gente consegue fortalecer a todos, né? Então era isso que eu queria dizer. O Roque eu não tinha visto, também agradecer aí a participação do Roque aí nas visitas, e era isso. E agora? Obrigado, Simone, pela fala. Eu acho que é muito importante também voltar a agradecer a coordenação aos Serestes municipais e regionais de São Paulo. Eu acho que é realmente um trabalho coletivo, né? Essa interação que a gente tem tido e que tem sido muito boa no estado de São Paulo, que tem feito tudo isso acontecer. A gente vê os Serestes de São Paulo, os regionais, os municipais, se ajudando entre si, né? E não só a interlocução com o estado e com o Ministério. E é muito bonito de ver isso e da gente poder fazer uma devolutiva de Qualifica com pontos tão bons. Então, parabenizar também você, a Márcia, a Rose e toda a equipe estadual que tem sido muito parceira, e aos Serestes regionais e municipais que são muito atuantes também. Acho que São Paulo é um grande
enfim, um grande estado, assim, quando a gente pensa em saúde do trabalhador, a gente tem nomes muito bons aí, e é isso, acho que parabenizar e nos colocar mais uma vez à disposição. O Roque acabou de entrar, ele estava numa outra agenda, então eu queria passar a palavra para o Roque também, acho que ele quer dar uma palavrinha. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Infelizmente, a gente teve uma reunião aí com outro estado, com um novo CERES está sendo implantado em um CERES estadual e eu não pude participar, mas eu quero ainda em tempo parabenizar a todos os CERES, né? A gente acompanha o CERES aí da capital e do ABC e da região do litoral. Parabenizar a todos pelas notas e a todos os CERES em geral e dizer que vocês representam essa força da área de saúde do trabalhador, né? Como o Douglas disse, né? Os CERES de São Paulo são amostras do que pode ser bem feito no CERES no país aí, né? Então, parabéns a todos, fico muito feliz aí. E desculpe por não ter podido participar o tempo todo aí, mas teve uma outra agenda urgente aí. Então, parabéns a todos, um abraço a todos. A Gabriela de Indaiatuba está com a mão levantada. Gabriela, você teria mais alguma dúvida ou você esqueceu de baixar a mão? Pode Não, falar. eu queria saber com o técnico se ele não consegue mandar para a gente, porque essa reunião é muito importante, né? Para tratar do todo. Mas individualmente a gente não consegue enxergar essas deficiências, né? A gente não pontua, às vezes não entende por que não está pontuando, porque o trabalho está sendo feito, e aí acaba ficando difícil. Eu sei que para vocês pode ser um trabalho a mais, mas não teria como estar encaminhando esse feedback para a gente que eles recebem, porque isso vai ajudar a gente a enxergar essas deficiências, né? Não, claro, eu acho que a proposta da Márcia, né, de fazer essas reuniões regionais é muito boa, a gente pode seguir com essa proposta, e eu particularmente, enquanto apoiador aí de Sereste Indaiatuba, eu vou entrar em contato com você também para a gente montar aquela nossa agenda remota, né, que a gente ficou de fazer isso. Dentro dessas reuniões, a gente pode estar convidando também o Igor em algum momento para a gente discutir critério a critério e entender o caso de Indaiatuba, assim como a gente pode fazer com os demais Serestes ao longo do tempo. Perfeito. Obrigada, gente. Nada, eu que agradeço. Acho. Eu só tenho que agradecer, né, por essa reunião, pela participação de todos e que foi muito produtiva, né? Foram trazidas várias dúvidas que, na medida do possível, foram elucidadas. E estamos à disposição e seguimos conversando. E é excelente, né, a presença, mais uma vez, né, eu digo, do Igor. Obrigada mais uma vez. É isso, pessoal. Bom, gente, só queria despedir de vocês, desculpa aí, é um processo de construção mesmo, mas a gente tenta aqui ser justo com todo mundo e tentar elucidar as dúvidas. Mas qualquer coisa, vocês se reúnem com o Douglas e com o Glaucio e com o Roque, e eu participo na medida do possível também para ir ou tirando dúvidas ou corrigindo erros mesmo, né, da pontuação. Estamos aqui para isso mesmo. Tá joia? E é isso. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Então, bom dia a todos e todas. E a gente vai se falando, se comunicando. Um abraço. Tchau. Bom dia, um abraço. Tchau, gente. tchau. Bom dia, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Quem morreu? A Gal Costa. Gal Costa.